Amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa sobre as coisas da nossa Santa Igreja Católica, da nossa fé católica. Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito importante, sobre a importância da Igreja Católica. Claro que eu não vou poder colocar aqui todas as coisas sobre a Igreja, porque a eclesiologia, que é a parte da teologia que estuda a Igreja, é uma matéria bastante longa, em todos os seminários, mas nós queremos colocar aqui algumas coisas hoje. Principalmente isso, por que a igreja? Por que a igreja é importante? E por que eu quero fazer essa conversa aqui hoje? Porque às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, eu quero Jesus Cristo, eu quero Deus, mas eu não quero a igreja. É um grande erro. É um grande erro por quê? Porque a igreja é Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é a esposa do Espírito Santo, né? A esposa de Cristo, né? A igreja é o templo do Espírito Santo. Então, como é que a pessoa pode querer Jesus Cristo e não querer a igreja? Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos os membros, né? Jesus compara a igreja com uma árvore. Ele diz, eu sou o tronco, vocês são os ramos, né? Aquele ramo que se desprender do corpo, do tronco, ele vai secar, vai morrer, não vai dar fruto, né? São Paulo faz uma comparação diferente. São Paulo diz a igreja como um corpo humano, onde Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E São Paulo fala uma coisa muito interessante, né? Que, por exemplo, o olho não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa, né? O ouvido não pode dizer para os braços, eu não preciso de você. Precisa, porque o corpo precisa de todos os seus membros. É a beleza da igreja, né? Bom, mas eu quero começar dizendo o seguinte, que quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Não foi um homem, não foi um bispo, não foi um padre, não foi um papa, não foi um teólogo. Quem instituiu, criou a igreja foi nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. E ele criou a igreja para quê? Para ser aquilo que disse o Concílio Vaticano II, o sacramento universal da salvação. Entenda bem essa palavra, sacramento. A igreja, ela ministra 7 sacramentos, 7 sinais sagrados que fazem o quê? Transmitem a graça de Deus, né? O batismo, a crisma, confissão, eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, a ordem, transfere uma graça especial, né? Mas quem detém esses sacramentos, quem é, na verdade, o grande sacramento, é o próprio Cristo. E como Cristo se uniu à igreja é o grande sacramento universal da salvação. Universal por quê? Porque é para todo mundo. A palavra universal vem lá do grego katholikon, que deu o católico. Igreja católica quer dizer igreja universal. Infelizmente, eu acho que Edir Macedo se confundiu e criou outra igreja universal, mas na verdade a igreja universal é a igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal. Então a igreja, ela é o sacramento universal da salvação. Olha aí, meus irmãos, ela é quem salva. Os santos padres da igreja chegavam a dizer assim, né? Isso está no parágrafo 846 do Catecismo da igreja. Os santos padres da igreja, aqueles gigantes lá do primeiro século, né? São Basílio Magno, São Leão Magno, São Gregório Magno, São Gregório de Nícia, Santo Agostinho, São Jerônimo, e diziam, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque o concílio, a igreja é o sacramento universal da salvação, né? Mesmo aqueles que se salvam sem estarem na igreja, isso é possível, eu vou falar aqui depois, se salvam por causa da igreja, ok? Bem, eu quero dar as boas-vindas aí às pessoas que já estão aí nos acessando. Eu estou vendo aí a Edneia Pereira, a Rita Mendes, Berenice, né, Galvão, Alcione Arantes, sejam bem-vindos, né? Vamos conversar, e se você quiser pode mandar sua pergunta, pode aí compartilhar com outras pessoas, né?
nesse assunto sobre a igreja, que eu quero voltar também em outros programas, sabe por quê? Porque a igreja tem muita coisa para a gente conversar. Hoje eu quero só enfocar isso, porque a igreja é importante, porque a igreja é fundamental. Bom, primeiro, porque foi Jesus Cristo quem instituiu a igreja. E ele instituiu a igreja como? Em cima dos apóstolos, né? Que ele chamava o meu pequeno rebanho, né? E todos nós conhecemos aquela passagem lá de São Mateus, capítulo 16, versículo 16 e seguintes, em que Jesus perguntou para os apóstolos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Né? Aí começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é João Batista que voltou, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é o profeta Elias, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí Jesus disse, mas e para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Aí Pedro, né? Sempre Pedro, né? Iluminado pelo céu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro acertou no alvo, na mosca, como nós dizemos. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus ficou tão assim impressionado e disse, Pedro, Simão, não foi o sangue e a carne que te revelaram isso. Ou seja, não foi você, não é a natureza humana. É o Pai que te revelou isso. Né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção nesse minha, esse pronome possessivo, né? Os pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, dele, né? Sobre ti edificarei a minha igreja. Então veja, meus irmãos, a igreja é dele. A igreja é dele. Ele é o proprietário da igreja, vamos dizer assim. E aí faz aquele monte de promessas maravilhosas para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Por quê? Porque a igreja veio ao mundo, para quê, meus irmãos? Para implantar no mundo o reino de Deus. Então, Jesus dá a chave do reino a Pedro, e diz a Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. É por isso, meus irmãos, que quando o Papa define alguma coisa aqui na terra, Deus define lá no céu. Não tenha dúvida. Quando o Papa diz assim, fulano de tal é santo. Agora, por exemplo, o Papa vai canonizar, né, os pastorinhos lá, né, lá em Fátima, né? Não tenha dúvida, quando o Papa dizer, eles são santos, eles estão no céu. Né? Porque Cristo prometeu que você ligar na terra, eu ligo no céu. São Tomás de Aquino dizia que quando o Papa proclama um dogma de fé, quando o Papa proclama que alguém é santo, o Papa não pode errar. Ele tem assistência do Espírito Santo. Bem, mas também em muitas outras coisas, por exemplo, quando o Papa diz assim, olha, concedo indulgência plenária, por exemplo, agora nesse ano mariano que nós estamos aqui no Brasil, a pessoa que rezar numa igreja consagrada a Nossa Senhora Aparecida ganha indulgência plenária. Se ela fizer também a confissão, participar da Eucaristia e rezar pelo Papa, né, um Pai Nosso, um Ave Maria e um Credo, e rezar numa igreja, né, consagrada a Nossa Senhora Aparecida, recebe uma indulgência plenária. Acredite nisso, meu irmão. Porque se Pedro liga na terra, Jesus liga lá no céu. Então você veja bem que é Jesus quem instituiu a igreja. Ainda falou para Pedro, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Ok? E você percebe com clareza isso, meus irmãos. São 2000 anos de história da igreja. E ninguém conseguiu vencer essa igreja. Ninguém conseguiu destruir essa igreja. Olha, eu sou professor de história da igreja, né? No seminário de teologia da Canção Nova. Eu já escrevi 3 livros sobre história da igreja, uma coleção, história da igreja antiga, história da igreja na Idade Média, história da igreja moderna e contemporânea. Vou até aqui mostrar a você rapidamente. História da igreja, essa é a história da igreja antiga, a história da igreja na Idade Média, 1000 anos de Idade Média, né? É um livro de 500 páginas cada um, e acabei de escrever agora, vai ser lançado em breve, a história da igreja no período moderno e contemporâneo, até os nossos dias. E nesses 2000 anos de história da igreja, o que a gente vê? Ninguém consegue parar a Santa Igreja. Eu gosto até de refletir com você um pouco, né? A igreja começou a ser perseguida logo que Jesus morreu. Lembra que
mataram Estevão a pedradas. E Paulo, né, chefiava aquele apedrejamento de São Paulo, depois se converteu. Né? Mataram São Tiago Maior, o imperador, o rei Herodes matou. Né? E depois daquela terrível perseguição, queriam matar São Paulo. São Paulo foi flagelado várias vezes. Né? Meu Deus, como São Paulo sofreu na mão dos judeus, né? Porque não aceitavam que a religião abrisse para os pagãos. Né? Depois, meus irmãos, a igreja foi para Roma. Pedro e Paulo vão para Roma. Pedro vai lá pelo ano 50, depois Paulo vai um pouco depois, e tivemos 250 anos de perseguição romana sobre os cristãos. Desde o imperador Nero, que começou lá no ano 64, até o ano 313, quando o imperador se converteu ao cristianismo. Olha que beleza. O maior império que o mundo já conheceu, meus irmãos, foi o Império Romano. Se você olha o mapa da Europa, o Mar Mediterrâneo, toda aquela volta do Mar Mediterrâneo era um império só, o Império Romano. Nunca mais na história da humanidade um povo foi dono do mundo. Roma era dona do mundo. E essa Roma pagã não conseguiu deter a igreja. Não conseguiu parar a igreja. E o que aconteceu? Depois de 250 anos de sangue derramado, nas arenas romanas, nos dentes dos leões, nas espadas dos imperadores romanos, cristãos sendo crucificados, jogados aos leões, queimados como tochas vivas. Depois de 250 anos, os cristãos venceram. Né? Teve um escritor cristão, Tertuliano, aquele que escreveu aquela frase, vede como se amam. Essa frase não está nos evangelhos. O Tertuliano, que era um advogado cristão de Roma, lá por volta do ano 180, 200, ele escreveu o seu Apologeticum. Apologeticum, que é a defesa da fé, a apologética. Ele escreveu o Apologeticum dele para o imperador Marco Aurélio, que era o imperador que perseguia os cristãos, matava os cristãos. Inclusive era um filósofo estoico, né? Tinha estudado em Atenas a filosofia estoica e tal. E o Tertuliano escreveu para ele, e foi bem que o Tertuliano disse: o senhor está criticando os cristãos, perseguindo os cristãos, vejam como eles se amam. Entre eles não existem necessitados. E disse para o imperador, né? Não adianta o senhor ficar matando os cristãos. Sabe por quê, imperador? Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Essa frase, meu irmão, atravessou 1800 anos e chegou até nós. Ele escreveu em latim: sanguis martyrum semen Christi annorum. O sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos, né? Quanto mais filhos da igreja morria ali nas arenas romanas, mais cristãos se convertiam. A ponto da imperatriz Santa Helena, mãe do imperador Constantino, se converter, porque ela lia já os escritos dos padres da igreja, que escreviam os apologéticos, um São Justino, né? Um São Policarpo, um São, por exemplo, Inácio de Antioquia. Santa Helena se converteu e o seu filho se converteu, né? E foi batizado depois. Isso no ano 313. Mas até de 64, quando Nero começou a perseguição aos cristãos, Nero, depois os outros imperadores, Nero, Domiciano, Trajano, Vespasiano, Décio e Companhia Limitada, até a última e terrível perseguição de Diocleciano, que foi a última, né? A igreja teve muitos dos seus filhos martirizados, mas a igreja venceu. Né? No ano 313, Constantino proibiu a perseguição aos cristãos. Mas ele não acabou com o paganismo, não. Mas depois teve um outro imperador, no ano 385, o imperador chamado Teodósio, o Grande, cristão, que aí ele, pelo decreto de Tessalônica, ele aboliu o paganismo em todo o Império Romano. Porque naquele tempo quem ditava a religião era o rei, o imperador. O imperador era considerado o sumo pontífice da religião. Então, pelo decreto de Milão, Constantino proibiu a perseguição aos cristãos. Pelo decreto de Tessalônica, né,
o Teodósio Grande acabou com o paganismo, mandou fechar todos os templos daquela quantidade imensa de deuses da Grécia e de Roma que havia em todo o Império Romano, né? Então, essa revolução da cruz, que a igreja fez em Roma, porque esse termo revolução da cruz é do grande historiador da igreja, Daniel Hopes. Ele fala que a igreja fez a revolução da cruz. Não foi a revolução do sangue, não foi a revolução da violência, foi a revolução do sangue, do martírio e da pregação do evangelho, a revolução da cruz, né? A cruz venceu, né? Então diz o Daniel Hopes que, né, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Mas foram 250 anos de sangue derramado. Então aí cumpre-se, meus irmãos, aquilo que Jesus disse para Pedro, né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E não vão, meus irmãos. Depois disso vieram as grandes heresias. O demônio tentou destruir a igreja de fora para dentro, com as perseguições dos judeus, dos romanos, não conseguiu. Aí que o demônio passou a fazer? A perseguição de dentro para fora, as heresias. Meu Deus, tivemos heresias terríveis até os 800 anos, até o ano 800 anos, querendo estraçalhar a igreja. O arianismo, que negava a divindade de Jesus. O monofisismo, que negava que Jesus tivesse uma natureza humana. O monotelitismo, que negava que Jesus tivesse uma vontade humana. Sabe? Queriam destruir o dogma da Santíssima Trindade, enfim. Mas a igreja nos concílios, né? Concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, de onde saiu aquele credo niceno-constantinopolitano, a igreja foi superando. Os concílios foram os grandes instrumentos da igreja para vencer as heresias. E a igreja continua, né? Então, você vê que cumpre-se aquela promessa de Cristo, porque a igreja é dele. Por isso que ele diz para Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É muito interessante, meus irmãos, Cristo não prometeu à igreja que a igreja não ia sofrer, mas ele prometeu que ela nunca seria vencida, e nunca foi vencida, ok? Isso é muito interessante. Bem, eu gostaria de mostrar a você um livro que eu escrevi, A Minha Igreja. Eu chamei desse livro A Minha Igreja, por quê? Porque Cristo disse A Minha Igreja. É um livro que eu estudei muito para escrever. Se você quiser conhecer o que a igreja fala dela mesma, não é um livro meu, não tem nada meu. Aqui eu fui apenas fiz uma espécie de uma monografia. Se você quiser conhecer a igreja com profundidade, esse livro ajuda você a entender. Como também o catecismo da igreja tem um bom ensinamento sobre a igreja, né? E eu coloquei aqui nesse livro uma coisa que eu queria mostrar a vocês. É uma página que eu coloquei aqui, onde eu coloco o seguinte: o que os grandes santos da igreja, no começo da igreja, disseram sobre a igreja. Então, por exemplo, o grande Santo Inácio de Antioquia, veja, morreu mártir no ano 107. Santo Inácio de Antioquia, ele foi bispo de Antioquia. Antioquia era uma cidade na Síria, acima de Jerusalém. Se você sobe no mapa de Jerusalém para Antioquia, na Síria, ali foi uma comunidade que São Pedro fundou, e foi ali em Antioquia que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, porque eles eram chamados de nazarenos. Ali passaram a ser chamados de cristãos. Santo Inácio de Antioquia foi sagrado bispo por São Pedro. Só que ele foi preso no ano 107, foi levado a Roma preso, e ele, até chegar em Roma, ele escreveu 7 cartas para 7 comunidades por onde ele passou. Escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, os magnésios, os tralianos, outras comunidades, né? Escreveu uma carta ao grande bispo São Policarpo de Esmirna, que foi martirizado, né? Lá do ano 155, né? E Santo Inácio de Antioquia, ele fala essa frase: onde está a Igreja Católica, aí está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. É a primeira vez na literatura cristã que aparece a palavra católica, universal. É usado por Santo Inácio de Antioquia, na obra dele, Aos Magnésios, onde ele escreve isto.
Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Então você percebe a fé, a certeza que os nossos grandes padres da Igreja já tinham logo no começo. Estou falando do ano 107. Mas eu queria citar para você aqui outras citações importantes de grandes homens e mulheres da Igreja, para você ver como é que a fé, a importância da Igreja, sempre foi fundamental para eles. Então, por exemplo, de modo geral, os grandes padres da Igreja, como, por exemplo, Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, esses doutores da Igreja, eles diziam uma frase em latim assim: Ubi Petrus ibi Ecclesia, ubi Ecclesia ibi Christus. O que quer dizer essa frase em latim? Onde está Pedro, está a Igreja. Onde está a Igreja, está Jesus Cristo. Ubi Petrus ibi Ecclesia, ibi Ecclesia ubi Christus. Onde está Pedro, está a Igreja. Onde está a Igreja, está Jesus Cristo. Meus irmãos, essa frase é lá por volta do ano 300, desses grandes gigantes da Igreja. Santo Irineu de Leão, né, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista na cidade de Éfeso. Santo Irineu de Leão, que nasceu no ano 140, morreu por volta do ano 200, Santo Irineu de Leão dizia assim: onde está a Igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a Igreja e o tesouro de todas as graças, porque o Espírito Santo é a verdade. Está onde? Está naquela obra dele que ele escreveu contra os hereges, né? Os gnósticos, né? Adversos hereges, a obra dele. Vou repetir para você, é do século II essa palavra. Onde está a Igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a Igreja e o tesouro de todas as graças. Vejam, meus irmãos, isso aqui tem 1800 anos. A nossa igreja não é uma igreja de 100 anos, de 50 anos, não. A nossa igreja é uma igreja de 2000 anos. Tem um credo de 2000 anos que veio dos apóstolos. Ela teve 266 papas. Nunca um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior, em termos de doutrina. Isso é maravilhoso. É o orgulho que a gente tem de ser católico, um santo orgulho. Santo Agostinho dizia assim. Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. O gigante Santo Agostinho, né? Um dos maiores homens da igreja. Santo Agostinho dizia assim: onde está a Igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a Igreja, é que possui o Espírito Santo. Eu gosto muito dessa frase de Santo Agostinho. Na medida que alguém ama a Igreja, é que essa pessoa possui o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a alma da Igreja. Quanto mais você ama a Igreja, quanto mais você serve a Igreja, quanto mais você luta pela Igreja, quanto mais você defende a Igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. Porque ele é a alma da Igreja. Vou repetir a frase de Santo Agostinho para você. Onde está a Igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a Igreja, é que possui o Espírito Santo. Meus irmãos, todos nós queremos possuir o Espírito Santo, né? Todo dia nós rezamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Santo Agostinho diz que, né? Eu gosto muito dessa frase. Na medida que alguém ama a Igreja, ama, ajuda, serve, sofre pela Igreja, reza pela Igreja, trabalha pela Igreja, é que possui o Espírito Santo. Né? Que bonito. Né? Santo Agostinho dizia: fazei-vos corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja, né? Papa Pio XII escreveu aquela encíclica Mystici Corporis Christi, né? O corpo místico de Cristo, a Igreja. Então Santo Agostinho dizia: fazei-vos corpo de Cristo se quereis viver do Espírito de Cristo, porque somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. É muito bonito tudo isso, né? São João Crisóstomo, doutor da Igreja, patriarca de Constantinopla, que foi mártir no ano 407. São João Crisóstomo dizia assim: não te afaste da Igreja. Nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu
e mais alta que a terra. Ela nunca envelhece. Bem, eu estou vendo meus irmãos que já estão chegando perguntas aqui. Eu vou só completar aqui essas palavras muito importantes desses grandes gigantes da igreja e vou começar aqui a responder as suas perguntas. Pode esperar um pouquinho aí. Tá? Santo Hipólito de Roma, que nasceu em 160 e morreu em 235, foi Papa da igreja, Santo Hipólito de Roma, ele dizia: a igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. São Justino, mártir, no ano de 165, um grande filósofo da igreja, doutor da igreja, São Justino dizia, o mundo foi criado em vista da igreja. Daí, porque é a igreja que reúne toda a humanidade. Né? São Cipriano de Cartago, São Cipriano é chamado o santo da unidade da igreja, morreu em 258, mártir, né, na região ali do norte da África, em Alexandria. São Cipriano de Cartago, ele dizia: a esposa de Cristo não pode adulterar, é fiel e casta. Aquele que se separa dela, saiba que se junta com uma adúltera e que as promessas da igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito. Ele dizia, né? Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. Dizia São Cipriano de Cartago. Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. São doutores da igreja. Uma outra doutora da igreja, né? Santa Catarina de Sena, que é lá dos anos de 1400 e pouco, do livro dela, Diálogos, a conversa dela com Deus, ela ouviu Deus dizer para ela assim: foi na dispensa da hierarquia da igreja que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. O pai dizendo para ela: minha filha, foi na dispensa da igreja, no coração da igreja, que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Olha a importância da igreja. É a igreja que detém a Eucaristia. É no sacrário da igreja que está o corpo e o sangue de Cristo. Né? E aí, ela ainda diz assim, né? Ela morreu com 33 anos de idade em Roma. Ela era italiana, de Siena. Ela diz assim: tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja. E essa mulher amou tanto a igreja, fez tanta penitência pelos padres, pela igreja, que ela morreu com 33 anos de idade. Era da ordem terceira dominicana. Né? Muito bem, uma outra grande doutora da igreja, eu vou terminar aqui com o testemunho dela, Santa Teresa d'Ávila. Não posso deixar de falar. Santa Teresa d'Ávila foi contemporânea de Martinho Lutero. Você sabe que a Reforma Protestante, que muitos historiadores chamam de Revolução Protestante, porque na verdade foi uma revolução, né? A revolução religiosa, né? Lutero foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Enquanto que muita gente na igreja ia abandonando a igreja para virar protestante, a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos na Reforma Protestante. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, dizia assim: eu sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Eu sou filha da igreja, eu não saio da igreja. Né? Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica, né? Em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. E ela disse: tudo o que eu escrevi, submetam à igreja. Né? Se a igreja não aceitar, pode queimar. E ela foi, inclusive, processada pela Inquisição. Ela disse: se tiver alguma coisa errada, queimem. A Inquisição aprovou tudo que a Santa Teresa escreveu. Né? Como também Santo Inácio do Loyola também foi submetido, né, ao Tribunal da Inquisição, e tudo que Santo Inácio do Loyola escreveu foi aprovado. Né? Então, tá aí. Eu quero, depois desses testemunhos eloquentes, né, desses gigantes da igreja, quase que todos doutores da igreja, eu quero então responder alguma pergunta.
Aqui eu tenho a pergunta do Grado Estraioto. Ele diz assim: estou com vários questionamentos. Um deles é: em que parte da Bíblia diz que a igreja de Deus é a igreja católica? O Gradu, antes de continuar a sua pergunta aqui, na Bíblia não tem a palavra católica. A palavra católica é uma tradução do grego, né, de universal. Né? Por que a igreja é católica? Porque Jesus mandou a igreja evangelizar o mundo inteiro. A última coisa que Jesus disse para os apóstolos, lá no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos, né, antes de Jesus subir ao céu, Jesus diz: ide pelo mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro. Pregai o Evangelho a todas as nações. Ensinai-os a observar tudo o que eu prescrevi. Batizai-os. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, ele mandou a igreja evangelizar o mundo inteiro. Por isso, meus irmãos, que a Igreja Católica é a instituição mais internacional do mundo. A Igreja Católica tem mais embaixadores até do que os Estados Unidos. A igreja tem mais de 180 núncios apostólicos. O que é o núncio apostólico? É o representante do Papa em cada... Por quê? Porque a igreja tem que... Ela foi a ordem de Cristo evangelizar o mundo inteiro. Então, na Bíblia não aparece igreja católica, mas aparece o fundamento, a base, ide pelo mundo inteiro. Sabe, a igreja não é biblista. A igreja não interpreta a Bíblia assim, ao pé da letra. Não, a igreja tira a base doutrinária e cria um nome. Então, eu disse aqui que no ano 107, Santo Inácio de Antioquia escreveu pela primeira vez: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Agora, o que é a Igreja Católica? É a igreja que se apoia no Papa e nos bispos. Não foi essa igreja que o Cristo fundou? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves. O que é chave, meu irmão? A chave significa o poder de abrir e fechar. Ok? Eu te dou as chaves, o poder. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Nós não podemos arrancar essa página do Evangelho de São Mateus. Não dá para entender diferente. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Isso se cumpre há 2000 anos. E isso é a Igreja Católica. Não tem que estar escrito na Bíblia Igreja Católica. Tem que ter o fundamento. É a mesma coisa de purgatório. Ninguém vai encontrar na Bíblia a palavra purgatório, mas encontra todo o embasamento do purgatório. Se você quiser ver esse embasamento, eu escrevi um livro, O Purgatório. E tem muita coisa que... Né? Primeira coisa que nós temos que entender: nós católicos não nos baseamos só na Bíblia. Nós temos três bases, né, da Igreja Católica. Eu quando comecei a Escola da Fé, pela Canção Nova, há 20 anos atrás, na TV Canção Nova, Escola da Fé, eu escrevi 3 livros, né, para orientar meus alunos. Né? Até estou com eles aqui na mão, a pessoa que me ajuda aqui pegou. O Sagrado Magistério, que é o Papa e os Bispos, que Cristo instituiu para conduzir a Igreja. Né? A Sagrada Escritura, evidentemente, é a base. Né? E a Sagrada Tradição. Então, a Igreja Católica, ela não se apoia só numa coluna. Infelizmente, Lutero, depois de 1500 anos, Lutero, com a Reforma Protestante, abandonou o magistério da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, que Cristo instituiu. Cristo instituiu. Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Jesus falou para os apóstolos, está lá em Lucas 10, 16. Né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. A lógica, meus irmãos, do Pai para salvar o mundo é essa: o Pai envia o Filho envia a Igreja. Você vê lá, por exemplo, em João 20, 22, quando Jesus ressuscita e aparece no domingo da ressurreição, no cenáculo, o que ele fala para os apóstolos? Né? Sopra sobre eles o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, olha aí, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja,
quem a igreja perdoar os pecados estarão perdoados. O Cristo conquistou, né, o perdão dos nossos pecados, porque ele pagou a justiça divina, né, a ofensa que os pecados da humanidade faz contra a justiça divina, mas ele mandou que esse perdão, no dia da ressurreição, esse perdão fosse distribuído pela igreja, pelos apóstolos e os presbíteros que são ordenados pelos apóstolos. Né? Então, a igreja ela católica, ela não lê a Bíblia assim, literalmente, mecanicamente, não. Ao pé da letra, a igreja interpreta com a luz do Espírito Santo. São Paulo fala, a letra mata, é o Espírito que dá vida. Então, o que o magistério da igreja faz? O Papa e os bispos, inspirados, assistidos pelo Espírito Santo, com a infalibilidade de não errar nas coisas de religião. Pode errar em outras coisas, mas em coisa de religião não pode errar. O que eles fazem? Então, o magistério, o Papa e os bispos, olhando para a tradição da igreja. O que é a tradição? É tudo aquilo que veio de Cristo, através dos apóstolos, e que não foi escrito. Por exemplo, você encontra o credo escrito na Bíblia? Não está. Mas por que toda a missa do domingo reza o credo? Porque o credo é o símbolo dos apóstolos. É o conteúdo da fé que os apóstolos receberam de Cristo e transmitiram a nós. Não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7? Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia que os sacramentos são... De onde é que a igreja tirou? Da tradição apostólica. A tradição apostólica a igreja chama a Bíblia que não foi escrita. Ou seja, foi transmitida. Né? E tem a Bíblia escrita, a Sagrada Tradição. Então nós temos Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Então a pergunta que o vereador faz aqui, em que parte da Bíblia diz que a igreja de Deus é a igreja católica, é Jesus Cristo que coloca a questão, como eu expliquei. Depois ele coloca, eu acredito que religião é uma invenção dos homens para causar divisão e que o importante é ser cristão. Bom, peraí, se o importante é ser cristão, então você acredita em Cristo. Agora você está dizendo aqui que eu acredito que religião é a invenção dos homens para causar divisão. Peraí, então Cristo fundou a religião para causar divisão? Ou não foi o Cristo que fundou a religião católica? Claro que foi. Então o seu questionamento aqui, infelizmente, ele é contraditório. Porque você está dizendo, o importante é ser cristão. Mas no começo você fala que eu acredito que religião é uma invenção dos homens, mas Cristo não é homem, Cristo é homem, mas é Deus. Entende? E ele não criou, meus irmãos, religião para dividir ninguém. Não existe uma religião que pregue mais o amor do que o cristianismo, do que Jesus, do que a religião católica. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Quem escreveu isso? Jesus Cristo. Está na cartilha da religião católica, apostólica, romana, o Sermão da Montanha. Ok? Então, Cristo é Deus e Ele fundou uma religião. Nós não podemos misturar, meus irmãos, todas as religiões, não. Sabe, se, por exemplo, o islamismo lá, o Estado Islâmico radical, e faz aquelas violências, explode isso, explode aquilo, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Não faça comparação com a Igreja Católica, não. De jeito nenhum. A fé católica é a fé do amor. Se houve erros na história da Igreja lá atrás, esses erros passaram. A Igreja fala, a Igreja é santa, os seus filhos podem errar. Não é? Então, nós temos que distinguir bem as coisas. Aí, então, eu penso que essa é uma explicação. Nós temos que estudar, sabe, gente, mais de perto as coisas da igreja para entender. Eu, de novo, recomendo esse livro. Eu não tenho vergonha de recomendar um livro meu à minha igreja, sabe por quê? Porque quando eu escrevo um livro, eu não coloco nada meu. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Eu faço apenas o papel de professor. O que o professor faz? Quando eu era professor de física, matemática na universidade, o que eu fazia? Eu pegava lá a teoria geral da relatividade do Einstein, ensinava para os alunos. Pegava lá as equações de Newton, as equações de de Broglie, as questões da física, da mecânica quântica. Eu não tenho nada meu, eu não descobri nada na física.
Eu dizia para os alunos, não tem nada meu para ensinar para vocês. Eu tenho que ensinar para vocês aqui o que Newton descobriu, Leibniz descobriu, Cauchy descobriu, Gall descobriu na matemática. A mesma coisa eu faço hoje na religião. Então, todos os livros que eu escrevo é aquilo que é a igreja, que eu vou lá buscar nos manuais da igreja, nas encíclicas dos papas, nos catecismos, no Código de Direito Canônico. Eu simplesmente faço um papel de professor. Por isso que eu digo que esse livro, A Minha Igreja, é um livro, esse livro já tem 20 anos. Foi escrito em 1997. Esse livro você conhece a igreja, posso dizer a você, a fundo. Por quê? Porque eu precisei fazer uma pesquisa muito grande. Aliás, eu quero mostrar um outro livro aqui, que é do Papa João Paulo II, sobre a igreja. É um livro em que eu coletei 51 catequeses do Papa João Paulo II sobre a igreja. É esse livro aqui, eu chamei de A Igreja. É do Papa João Paulo II, 51 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre a igreja. Ou seja, é uma verdadeira eclesiologia. A eclesiologia é a parte da igreja que estuda a igreja, da teologia que estuda a igreja. Muito bom, então eu deixo aí essa resposta. Agora tem aqui a pergunta da Rosali, que pergunta o seguinte: os protestantes dizem que a igreja é templo de pedra, né, onde a gente vai rezar, não tem a menor importância, que cada um de nós também é igreja. Bom, a visão deles não é a visão católica. Os protestantes não acreditam na igreja como nós católicos acreditamos. Para nós católicos, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Para nós, igreja é aqueles que são guiados pelo Papa e pelos bispos, que foram instituídos por Cristo, né? E cuja sucessão apostólica chegou até nós. Os protestantes não acreditam na igreja como uma instituição humana, também uma sociedade. Não. Eles acreditam na igreja apenas como uma coisa espiritual. Pô, mas peraí, mas se a igreja é uma coisa espiritual, onde é que está essa igreja? Quem é o chefe dessa igreja? Por exemplo, eu quero colocar uma questão aqui. Quando Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, Jesus fala da correção fraterna, né? Ele fala assim: se o teu irmão fizer uma coisa errada, vai lá e conversa com ele em segredo. Se você ganhar o teu irmão, ótimo. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não te ouvir, não aceitar, leva 2 testemunhas com você. Se ele não aceitar, faz o seguinte: leve-o à igreja. Leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, Jesus diz, considere-o um pagão, um publicano, ou seja, um excluído da igreja. Mas como é que eu vou levar alguém à igreja se a igreja é alguma coisa espiritual? Onde é que está isso? Não, nós sabemos. A igreja para nós é o bispo, é o pároco, é o papa. Pronto, leva à igreja. Entende? Quer dizer, então, a visão que os protestantes têm é completamente diferente da nossa. Por que os protestantes têm a visão de igreja como algo puramente espiritual? Por quê? Porque Lutero rompeu com o Papa. Lutero brigou pesado com o Papa, ofendia os papas tremendamente, os bispos, jogou fora o magistério da igreja, o Papa. Então ele acabou com a instituição. A igreja, inclusive, tem hierarquia. Por isso que, para os protestantes, ficou a igreja espiritual. Por isso que cada um pode fundar a sua igreja, com uma denominação diferente. Por quê? Porque a igreja é espiritual. Eu acerto direto com Jesus Cristo as coisas e acabou. Faço as normas que eu quiser fazer, diferente de nós que seguimos as normas, temos um código de direito canônico, temos os documentos da igreja. Bom, aqui a Roselinda coloca o seguinte: como argumentar que a igreja física também é importante? Bom, a igreja física é importante porque é o lugar que nós vamos rezar, né? Ora, onde nós vamos rezar, onde a comunidade vai rezar, onde está colocado o corpo, sangue, alma e divindade do Cristo no sacrário, onde a missa é celebrada. Aí a importância da igreja. Onde você recebe os sacramentos, você é batizado, né? Você é crismado, você faz a primeira Eucaristia, você, né, vai lá participar da missa, ok? Quando a gente morre, vai lá receber as exéquias, ok? A importância do templo consagrado a Deus, a Nossa Senhora, a um anjo, a um santo, é da maior importância, porque a igreja é uma instituição. Robson Pereira: o que a igreja acha dos comunistas? Olha, os papas sempre condenaram o comunismo, né?
Os papas, desde lá do Papa Pio XI, Pio XII, João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, condenaram o comunismo. Por quê? Porque o comunismo ele é totalmente adverso ao cristianismo. Ele é baseado na filosofia marxista da luta de classe, jogando irmãos contra irmãos. É um motor da história para o comunismo, é um absurdo. Jogar irmão contra irmão, luta de classe, para destruir todas as classes e fazer com que todo mundo seja igualzinho. Deus não fez todo mundo igualzinho. Segundo, o comunismo é ateu. Ele odeia a igreja, ele odeia Deus. Lenin, um dos líderes do comunismo na Rússia, dizia: eu sou inimigo pessoal de Deus. Olha, eu sou... Né? O comunismo acabou com a igreja na Rússia, em Cuba, fecharam todas as igrejas, todos... Então, como é que a igreja pode... Por isso que a igreja é contra o comunismo, não tem dúvida. João Paulo II batalhou pesado, né, com a bênção de Nossa Senhora, para acabar com o comunismo na Rússia. E graças a Deus ele conseguiu acabar. O muro de Berlim foi derrubado, aquele muro da vergonha, né, que os comunistas dividiram a cidade de Berlim em duas partes. Né? Graças a Deus. A KGB russa tentou matar o Papa João Paulo II em 1981, no dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Né? Mas um pedaço do muro de Berlim está lá no pátio hoje da Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque foi pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima que o comunismo caiu. Por isso que a igreja contra o comunismo sempre foi. Bem, Júnior Alcântara, é verdade que uma santa da igreja viu Lutero no inferno? Ô, Júnior, não é verdade. Isso é uma lenda que inventaram, não é? Bom, se alguma pessoa disse isso, não tem aprovação da igreja. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa por quê. Porque a igreja nunca disse o nome de uma pessoa que esteja no inferno. Olha a sabedoria da igreja. Não quer dizer que o inferno esteja vazio. Não é isso. A igreja já falou o nome de mais de 20 mil santos que estão canonizados, que estão no céu. Mas a igreja fala que é muito difícil julgar uma pessoa. Só Deus sabe se alguma pessoa foi para o inferno. Então a igreja oficial, o magistério da igreja, não arrisca. Se alguma santa disse isso, pode até ser verdade, mas a igreja não confirmou. Entendeu? É o que eu posso dizer sobre essa pergunta. Camila Pereira, o que fez Lutero deixar a igreja católica? Ih, Camila, aí nós vamos ter que... Eu escrevi um livro, acabei de escrever, né? Para entender a Reforma Protestante. Porque a Reforma está fazendo 500 anos, ok? Foi em 1517, nós estamos aí em 2017. Esse livro aqui, ó, você tem que dizer uma foto do Lutero aí, não, uma imagem, né? Para entender a Reforma Protestante. Aqui eu explico tudo, mas é um livro que tem aí quase 200 páginas. Então, por que aconteceu toda essa Reforma de Lutero? Bom, a igreja tinha, os filhos da igreja tinham muitos erros. Não podemos negar isso. O Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Ele não pediu perdão pelos pecados da igreja, porque a igreja, como dogma de fé, é santa. Está lá no credo, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Papa Paulo VI disse lá no credo do povo de Deus, na sua profissão de fé, Paulo VI diz que a igreja é indefectivelmente santa. A igreja é o quê? Como instituição divina. Mas os filhos da igreja têm pecado. Então não misturar os filhos com a mãe. A mãe não tem pecado, os filhos têm. Então, os filhos da igreja tinham realmente muitos pecados. E os príncipes alemães, né? A Alemanha não era um país como hoje, a Alemanha tinha cerca de 450 principados. Esses príncipes, né, estavam em conflito tremendo com a igreja, por vários motivos que não vou descrever aqui agora. Quando Lutero rompeu com a igreja, esses príncipes apoiaram Lutero, por motivos políticos, financeiros e outras coisas. Resultado, criou-se um clima social, político e econômico
que transformou um motivo religioso numa verdadeira revolução. Por isso que muitos teólogos falam que não foi uma reforma religiosa, foi uma revolução. A Alemanha quase que inteira se tornou protestante, porque criou-se um Estado protestante. Depois a Inglaterra virou protestante, né? Os países também da Escandinávia também, ali Noruega, Dinamarca e outros, né? Suécia, etc. E a igreja perdeu praticamente 1/3 dos seus filhos. Foi quando a igreja fez depois o Concílio de Trento, né? Que demorou 18 anos. Então, os motivos foram vários, né? Agora, o que não justificou, né? Lutero tinha razão em uma série de coisas. Tinha. Dos erros que havia nos filhos da igreja, havia cardeais que viviam no luxo em Roma, e Lutero esteve em Roma. Lutero era doutor em teologia, era um monge agostiniano. Ele tinha razão em muitas coisas, só que não justificava o que ele fez. Ele destruiu a igreja. Isso é que foi o erro dele. Tá? Tem aquela comparação que os filósofos fazem, que é o seguinte: uma mulher que dá banho numa criança numa bacia e depois vai jogar água fora, acaba jogando a criança junto. Não, tira a criança, joga água fora junto. Foi o que, infelizmente, a Reforma Protestante fez. Jogou fora a água suja com a criança junto, ou seja, jogou a igreja junto. Entendeu? Lutero podia muito bem fazer o que os santos fizeram. Um São Francisco de Assis, ele jogou fora a água suja da igreja. Santa Catarina de Sena jogou fora a água suja da igreja, mas não jogou fora a igreja. Pra você ter ideia, no tempo de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, lá por volta de 1400, os papas ficaram 70 anos na França, na cidade de Avignon, meio que assim, dominados pelos reis franceses. E o Estado Pontifício de Roma estava abandonado. Santa Catarina de Sena saiu de Siena, foi até a França, em Avignon, pediu uma audiência com o Papa Gregório XI, e disse para o Papa Gregório XI, meus irmãos, uma freirinha de 30 anos de idade, disse para o Papa: santidade, eu vim aqui dizer uma coisa para o senhor, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Meus irmãos, fazia 70 anos que o Papa não conseguia se desvencilhar dos reis franceses e voltar para a França. Depois dessa, e também com a ajuda de Santa Brígida da Suécia, o Papa fez as malas dele e voltou para Roma. Ou seja, Catarina foi lá, beijou o pé do Papa, o anel do Papa, entende? Não derrubou o Papa, não derrubou a igreja, mas jogou fora a água suja. São Francisco de Assis, a mesma coisa. São Francisco vivia um pouco mais cedo, por volta de 1200, numa época também de muito luxo, era o auge da igreja, aqueles cavaleiros. São Francisco queria ser daqueles cavaleiros, né, medievais. São Francisco se converte, né? E ele começou a restaurar a igreja lá de São Damião, que era uma capelinha, e Jesus falou para ele do crucifixo, né? Francisco, restaura a minha igreja. São Francisco pensou que fosse para restaurar a capelinha, começou ele mesmo a trabalhar de pedreiro, restaurou a igreja. Depois Jesus mostrou para ele: não é isso, Francisco. Eu quero que você restaure a minha igreja, instituição. E o que São Francisco fez então? Fundou a Ordem dos Franciscanos. Começou com 12 irmãozinhos. Foi lá pedir a bênção para o Papa Inocêncio III, que era o Papa mais famoso da Idade Média. O Papa de maior pompa, era um doutor em teologia pela Universidade de Sorbonne. Foi um grande Papa. Mas Francisco foi lá, e olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Não sei se você sabe dessa história. Na véspera de Francisco ir lá com os seus 12, pedir ao Papa autorização para fundar a sua igreja, o Papa teve um sonho. Que sonho que o Papa teve? Ele teve um sonho que a basílica dele estava caindo. A Basílica de São João do Latrão, que é a Basílica do Papa, que foi construída por Constantino, lá por volta do ano 300 e pouco. E ele viu um mongezinho que segurava a basílica, não deixava a basílica cair. Para ter esse sonho. No dia seguinte, chega São Francisco, naquele burel, né? Naquela túnica surrada, né? Com os 12. E o Papa olhou para ele e falou: meu irmão, eu te vi no sonho essa noite. Eu vi você segurando a minha basílica para não cair.
Deus tem um desígnio para você. Eu aprovo a tua obra. Primeiro eu vou aprovar só de boca, mas depois, quando você crescer, volta aqui que nós vamos instituir oficialmente a ordem sua. E hoje, meus irmãos, temos a ordem dos franciscanos. Veja, então, qual é a diferença entre os santos e os hereges? Os hereges quiseram reformar a igreja e acabaram destruindo a igreja. Jogaram água suja com a criança junto. Os santos não. Você pega um Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis. Eles jogaram fora a água suja da igreja. Mas a igreja eles respeitaram. Porque a igreja é de Jesus. Francisco restaura a minha igreja. Você entendeu? Bom, aqui o Francisco Silva pergunta o seguinte: o que devemos fazer quando vemos pessoas falando mal da Igreja Católica? Ô Francisco, é difícil a gente impedir isso, né? Um grande arcebispo americano, Fulton Sheen, ele disse uma vez o seguinte: talvez não haja 100 pessoas que odeiem a Igreja com convicção, mas há milhões de pessoas que odeiam a igreja porque não conhecem a igreja. Essa é que é a verdade. Sabe, infelizmente, sabe, eu estou falando aqui, já tem, né, aí bastante tempo que eu estou falando aqui, ó, já temos aí, né, veja quanta coisa precisa a gente ouvir para conhecer a igreja. Agora, quem fala mal da igreja, ele não conhece a igreja. Eu tenho pena de quem fala mal da igreja. Não sabe que foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu a igreja, que a igreja tem 2000 anos, que a igreja é o sacramento universal da salvação. Sabe, é a igreja que vai nos levar para o céu. A última coisa que tem na Bíblia, meus irmãos, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, o que é? São João vê a igreja descendo do céu, gloriosa, a Jerusalém celeste. É nela que nós vamos viver a nossa eternidade. Entende? Então, está aí. O que nós vamos dizer para essas pessoas? Vamos tentar amar essas pessoas que falam mal da igreja, tentar explicar para elas o que é a igreja. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta. Bem, o Aridu pergunta o seguinte: qual dica o senhor pode nos dar quando meus catequizandos me questionam sobre muitas igrejas que se formam? Ari, o que eu acho que tem que dizer é o seguinte: são igrejas que os homens fundaram. Jesus não autorizou ninguém a fundar outra igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Repare que ele põe no singular, a. Ele não disse as. Ele disse a minha igreja. Então, como é que existe mais de 30.000 denominações diferentes? Diz quem me disse foi o doutor Scott Hahn, que foi protestante, né? Cristo não autorizou ninguém a fundar uma igreja. É o que eu digo para as pessoas quando me perguntam coisas desse tipo. Raquel Natal, onde posso encontrar a história da igreja? Ô, Raquel, eu mostrei aqui esses 2 livros que eu escrevi. A Idade Antiga, que vai até o século V. É um livro de umas 500 páginas, tem muita coisa para ler. Depois a Idade Média, que são 1000 anos, vai do ano 500 até o ano 1500. E depois a Idade Moderna Contemporânea, que eu já acabei de escrever, está sendo revisado para ser publicado aí talvez mais um mês. Então, aí pela nossa editora Cleofas, é só você entrar em loja.cleofas.com.br, loja.com, né? loja.cleofas.com.br, você encontra aí todos os nossos livros. Não são só livros meus, não. Tem livros também de outras pessoas. Julien Ramalho, ela diz assim: professor, fiz um curso de teologia online. Não, faz, né? Eu tenho um curso de teologia online pelo meu site, o site Cleofas, eu chamo de Escola da Fé Online, é um curso de teologia. Então ela diz aqui, é isso mesmo que ela está perguntando, né? Não? Professor, aqui está escrito, faz um curso de teologia online para nós, por favor. Não, já existe. Suelen, né? Suelen, eu tenho, se você entrar no meu site, cleofas.com.br, tem uma caixinha lá, escrita assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia, tem aula todo dia, de segunda até sexta. Na sexta eu respondo perguntas que os alunos mandam. Nós temos aí mais ou menos 700 alunos inscritos nesse curso. Esse curso já tem 1 ano.
Porque a teologia é muito vasta, né? Eu comecei lá com quem é Deus, Santíssima Trindade. Depois a criação do homem, a criação da mulher, a criação do mundo, a criação dos anjos, pecado original, etc. Já tem um ano. Mas se você entrar, né, no site, você pode pegar desde o começo, desde a primeira aula, você pode assistir. Tá? Muito bem, aqui tem uma outra pergunta da Rosana Soares. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer, no hebraico, quer dizer ungido, ou Messias. Né? Essa expressão, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo no batismo. Essa unção era dada aos profetas, aos reis, né, de Israel, eles eram considerados ungidos. Né? Agora, o Messias era o ungido representante, ungido do próprio Deus que veio para salvar Israel. É o sentido da palavra. Odécio Ferreira, depois do Concílio Vaticano II, a teologia da libertação virou o cristianismo no avesso por uma ideologia marxista. E aí, como fica? Odécio, a igreja tomou providência com relação a isso. Eu escrevi um livro, Teologia da Libertação. Aliás, não tem nada meu. Nesse livro, eu apenas fiz o seguinte, eu coloquei uma série de artigos de grandes cardeais da igreja falando da teologia da libertação. É esse livro aqui, Teologia da Libertação. O primeiro capítulo desse livro, esse livro eu apenas organizei, não tem nada meu escrito aqui. O primeiro capítulo desse livro, quem escreveu foi o Papa Bento XVI, quando ele era cardeal, prefeito da Sagrada Congregação da Fé, no tempo do Papa João Paulo II. E ele escreveu o seguinte: eu vos explico o que é a teologia da libertação. Aqui você entende os erros da teologia da libertação, e é isso mesmo, a teologia da libertação é de cunho marxista, que o Papa João Paulo II disse que tem uma teologia da libertação boa. O que é a teologia da libertação boa? É uma teologia da libertação que visa a libertação espiritual, libertação do pecado, libertação da morte. Não é libertação só política, econômica, social. Né? O Papa Bento XVI diz exatamente isso. A teologia da libertação marxista, ela revira o cristianismo no avesso. Ela cria um cristianismo falso. Por isso que o Papa Bento XVI dizia que era a pior heresia que já houve na história da igreja. Ele fala nesse artigo dele aí, não estou inventando nada. Agora, os papas tomaram providência. João Paulo II fez um saneamento na teologia da liberação, Bento XVI também fez, apontou todos os erros. Então eu penso que a teologia da libertação, assim, e também com a queda do comunismo, né, que mostrou o fracasso do marxismo para resolver o problema da justiça social no mundo, enfraqueceu tremendamente a teologia da libertação. Porque a queda do comunismo, o fracasso do marxismo mostrou, embora hoje exista um marxismo cultural envolvido nas universidades, quer dizer, uma coisa de um atraso tremendo, tremendo. Depois que a história jogou no lixo, né, o marxismo, né, a gente vê ainda um monte de professores universitários marxistas. Quer dizer, não tem lógica, não tem lógica. Né? Quando a gente lê o livro negro do comunismo, né, o Dr. Stéphane Courtois e mais 5 grandes historiadores franceses dizem que o marxismo e o comunismo gerou 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Seu Fidel Castro matou mais de 50 mil pessoas em Cuba. Ele, seu Che Guevara e companhia limitada. Esse Che Guevara aí, encantado como um líder maravilhoso, foi um assassino cruel. Bom, mas as pessoas, infelizmente, não sabem essas coisas direito, né? Bom, a Bianca Tavares pergunta aqui o seguinte: sou católica, mas não consigo entender por que os romanos perseguiram, massacraram o povo católico. Ô, Bianca, se você puder ler a história da Igreja Antiga, você vai entender. Acontece o seguinte: por que Nero começou a perseguição aos cristãos? Lá no ano 64, eu vou explicar. Nero era um imperador realmente exótico.
E Roma estava com um bairro muito pobre que Nero queria reconstruir. Então ele mandou colocar fogo no bairro. Só que o fogo se espalhou por Roma e destruiu 2/3 da cidade. O povo ficou louco da vida com o Nero. Queriam pegar o Nero. O que o Nero fez? Colocou a culpa nos cristãos, que já estavam, né, ali em Roma. E disse para o povo, não, a culpa é dos cristãos, esses cristãos não prestam culto aos nossos deuses, que Roma era cheia de deuses, né? No centro de Roma tinha o Panteão, quer dizer, é um templo de todos os deuses, Pan quer dizer todos, Theos, Deus. Porque os cristãos não querem prestar culto aos nossos deuses, os deuses estão furiosos, então os deuses incendiaram Roma, vamos matar os cristãos. Aí começou aquela perseguição terrível. E essa perseguição continuou, depois com Domiciano, que era chamado de o Nero Calvo, porque ele era careca. Depois o sucessor dele, Trajano, Vespasiano, Décio, os Césares, né? Porque os cristãos não aceitavam prestar culto aos deuses pagãos. E aí você vê um monte de mártires por causa disso. A questão era essa, ou presta culto aos deuses, inclusive culto ao imperador como Deus, porque o imperador se achava Deus. Então tinha que queimar incenso a César, como se fosse, e os cristãos não aceitavam. Então qual era a pena? A pena era a morte. Entende? Isso foi 250 anos. Muito bem, Fátima Souza pergunta o seguinte, Pedro era casado, pois a Bíblia cita a sogra dele, mas não diz nada sobre a esposa. Ele a deixou para seguir Jesus Cristo? Ô Fátima, a gente não sabe. O evangelista fala da sogra. Será que a esposa ainda estava viva? Não sei. Né? O que acontece é o seguinte, gente, até o século III, os papas e os bispos casavam. Tinha papa do século II, século III que era casado. O celibato começou a ser vivido na igreja a partir do ano 300. É verdade que muitos monges já iam para os desertos, né, Santo Antão, a partir dos anos 280, e eram celibatários. Mas, oficialmente, o celibato só entrou na igreja a partir do ano 1125, no Concílio do Latrão I, em Roma. Até 1125, padres e bispos podiam casar. Não tinha problema, não. Por que a igreja entendeu? Começou lá no ano 300, mais ou menos, num concílio regional que houve na Espanha, em Elvira. Houve um concílio lá que impôs o celibato, por volta do ano 300, para os bispos da Espanha. Isso foi se espalhando aos poucos. Até que no ano 1125, no concílio do Latrão I, a igreja do Ocidente instituiu o celibato para todos. Por quê? Porque a gente entendeu, assistida, guiada pelo Espírito Santo, que vai ensinando a igreja devagar. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos ou seja, no futuro, toda a verdade. Então essa promessa se cumpre, o Espírito Santo vai ensinando a igreja. Lá no ano 1000 e pouco, a igreja entendeu. Ora, Jesus Cristo era celibatário. Ele é o único sacerdote verdadeiro, nós somos ministros dele, então nós devemos ser como Jesus, celibatário também. Para quê? Para viver a vida só para Deus. Né? Não gastar nossa vida com esposa, com filhos, que é uma coisa maravilhosa. Mas aquele que quer ser consagrado a Deus 100%, então deve ser como Jesus Cristo. Foi essa a razão. Karina Torsoni pode indicar alguns filmes e documentários que retratam a história da igreja? Karina, eu não sou bom de filme. Eu não sou bom de filme. Eu não posso te indicar aqui com segurança, não, sabe? E se você quiser, eu posso te indicar muitos bons livros. Né? Por exemplo, eu tenho uma obra muito boa do Daniel Rups, né? Eu vou pedir para a minha ajudante pegar aqui, está na estante do lado de cá, ó. Pode passar aqui atrás. Então, Daniel Rups, ele tem uma coleção de história da igreja de 10 volumes. Eu vou te mostrar aqui um volume, né? Já que eu não sou muito bom de filme, mas eu sei de livro. Então, eu já mostrei os 3 livros que eu escrevi, História da Igreja, volume 1, 2, 3, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui 3 volumes, História da Igreja, do Daniel Rups. Quem é Daniel Rups? Daniel Rups é um historiador francês
que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, porque ele escreveu a história da igreja em 10 volumes. Ok? Aqui eu vou te mostrar um deles. A Igreja da Renascença, um deles. Tá? Olha, cada volume desse tem mais ou menos assim, esse aqui, por exemplo, tem quantas páginas? 500 páginas, tá? Depois eu tenho aqui um outro, por exemplo, a Igreja das Cruzadas e das Catedrais. Esse aqui tem mais ou menos aí 700 páginas. Depois tem aqui a Igreja dos Tempos Bárbaros, né, com os bárbaros destruíram o Império Romano, mais ou menos aí. São 10 volumes que o Daniel Hope escreveu. Então, como eu sou professor de História da Igreja, sou obrigado a aprofundar nisso, né? Mas tem livros que são um volume só, né? Tem Pierre Perrard, tem Giacomo Martina, que tem livros também menores, 1 livro, 2 livros, 3 livros, né, para estudar a história da igreja. Pode haver filme, só que eu não quero te indicar aqui, porque eu não tenho muita certeza. Cíntia Pacheco pergunta o seguinte: a igreja perdeu 1/3 parte dos fiéis para a reforma protestante. É isso mesmo que os historiadores dizem. Tem alguma coisa a ver com o que fala em Apocalipse, que 1/3 parte dos anjos caiu do céu? Ou Cíntia, a igreja não faz essa correlação assim, desse tipo, não. A igreja, eu nunca vi uma colocação da igreja fazendo essa correlação, não. Entende? E também esse 1/3 não é 1/3 exato também. É um cálculo estimativo que os historiadores da igreja fazem, né? Porque até a reforma de Lutero, até 1517, praticamente a Europa toda era católica. Tinha os ortodoxos, que tinham separado no ano de 1054, mas os ortodoxos não perderam a doutrina, e praticamente continuaram com a mesma doutrina católica. Até que eles, por terem sucessão apostólica, todos os sacramentos são válidos. Agora, a reforma de Lutero, essa foi realmente terrível. Por quê? Porque aí acabou o magistério, acabou, né, a tradição, ficou só a Bíblia, só a Escritura, que Lutero colocou, e aí interpretado por cada um individualmente, sem um magistério para orientar, né? Bem, vou responder aqui uma última pergunta, é isso? Pedro Lima Neto: minha dúvida vem dos ortodoxos, que alegam que a nossa igreja acrescentou a cláusula filioque ao credo. Bom, deixa eu explicar então um pouco essa questão. O que é esse filioque? Primeiro, quem são os ortodoxos? Os ortodoxos, eles são a igreja que separou da igreja católica, a igreja da Grécia, lá de Constantinopla, separou da igreja católica em 1054. Houve um cisma do patriarca do Oriente, chamado Miguel Cerulário, que separou a igreja ortodoxa da igreja católica. Bem, uma das questões da separação, houve muitas questões. Uma delas foi a questão que ficou sendo chamada de filioque. O que é isso, esse filioque? É o seguinte: o credo da igreja dizia assim: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse procede do Filho é que essa expressão filioque. Os ortodoxos não aceitavam isso. Eles diziam, o Espírito Santo procede do Pai, não do Filho. Bem, só que o Papa Leão Magno, lá por volta do ano 450, colocou como dogma de fé que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa foi uma questão que gerou. Agora, o Papa Leão Magno era um doutor da igreja, era um homem extraordinário. Foi Papa de 440 a 460 e ele colocou essa questão. Bem, continua aqui o Pedro dizendo o seguinte: eles, os ortodoxos, alegam que Roma acrescentou isso unilateralmente e que isso foi uma das principais causas do cisma de 1054. Foi realmente uma das causas. Só que essa questão de unilateralmente, veja bem, Jesus deu ao Papa o poder total. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. E para a igreja é dogma de fé que o Papa não erra quando ele determina um dogma. Isso foi um dogma. Então não é questão de todos os dogmas da igreja, de certa forma, foram uma colocação unilateral da igreja. Quando o Papa Bento, por exemplo, XII, né, colocou aquele dogma, né,
naquela bula pontifícia Benedictus Deus, dizendo que a pessoa que morre, né, sem pecado, ela vai direta para o céu, está no céu, né? O Papa também colocou individualmente. Claro que o Papa ouve seus assessores, o Papa ouve as escolas de teologia, ouve os cardeais, mas a definição final é dele. Então a questão do filioque foi a mesma coisa, foi uma definição papal de um problema de doutrina que a Igreja Católica nunca mudou. Porque a Igreja nunca muda alguma coisa que foi definida por o Papa como dogma de fé. Isso nunca aconteceu na história da Igreja. Dizem que, nessa época, Roma ficou sozinha e que os demais patriarcados ficaram contra ela. Como você responderia? Não consegui desdizê-lo. Não é verdade que todos os patriarcados ficaram contra ela. Houve exatamente os que se separaram. O patriarca da Grécia, o patriarca de Constantinopla, ou seja, os patriarcas do Oriente se separaram. Mas todo o Ocidente aqui ficou com o Papa. Agora, sabe por quê? Não foi só para a questão do filioque. É porque a língua era diferente. Até o ano 1054, todos os concílios eram realizados no Oriente. Por quê? Porque o imperador estava no Oriente. Se lembra que o Império Romano caiu em 476, o do Ocidente. Então, o imperador romano estava lá no Oriente, em Constantinopla. Então, o Oriente era muito forte. O patriarca de Constantinopla, né, ele tinha que ter o aval do imperador para ser patriarca, né? Então, era muito forte. Então, a língua lá era o grego, aqui no Ocidente o latim. Quando os concílios eram realizados lá, as atas vinham para cá, às vezes mal traduzida do grego para o latim, dava confusão no entendimento na doutrina. Outra coisa é que foi havendo uma disputa de poder entre Roma e Constantinopla, né? Então houve muitas causas que geraram aí o chamado cisma de 1054. O filioque foi um dos pontos, ok? Não foi o único. Bem, meus irmãos, nós já estamos aí com 1h20 de conversa. Já estamos longe. Eu quero agradecer aí a sua companhia até agora. Como eu disse a vocês no começo, a igreja é um assunto que nós vamos conversar mais vezes. Hoje eu quis só colocar o quê? A importância da igreja. Mas, por exemplo, eu vou ter que fazer um outro programa aqui sobre a identidade da igreja. O que quer dizer a igreja una, santa, católica e apostólica? Vai ter que ser uma outra conversa. E outras conversas depois também sobre outros assuntos. Bom, por hora quero dar graças a Deus por nós podermos estar juntos aqui essa hora, agradecer a sua companhia, agradecer, né, você ter nos acompanhado até agora, pedir a Nossa Senhora, a mãe da igreja, a mãe de cada um de nós, que nos abençoe, abençoe você, abençoe a sua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.